E hoje, primeiro domingo, é um domingo muito especial para nós aqui na Igreja Batista Urbana, porque geralmente nos primeiros domingos nós iniciamos uma nova série de sermões com os irmãos. E hoje será esse dia especial. Nós estamos iniciando uma nova série. Terminamos no domingo passado uma série que foi muito especial, As Mães de Jesus, Mulheres Improváveis. Se você não esteve aqui conosco, visite as nossas redes sociais, no Spotify, você vai encontrar os sermões e você pode ouvi-los. Hoje, então, nós iniciamos uma série importante para o nosso tempo, para esse tempo em que vivemos socialmente, e do mês de julho, né, o mês de férias. É o mês que a gente diz que precisa descansar. Então hoje nós estamos começando a série chamada Sociedade do Cansaço. Por isso então, segura na minha mão e vamos juntos nessa caminhada da Sociedade do Cansaço. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1. Quando nós pensamos nessa série, nós entendemos que o século XX ele foi marcado por doenças virais. O homem descobriu uma série de enfermidades às quais ele precisava lutar. Mas o século XX tenha sido esse século, o século XXI foi um século que trouxe para a humanidade realidades que ele ainda não conhecia, como as doenças que nós chamamos da alma. Frutos de esgotamento, de cansaço. Os homens descobriram o que era depressão, o que era burnout, o que era borderline e tantas outras doenças, frutos desse esgotamento. E por que nessa sociedade do século XXI nós experimentamos isso? Porque nós passamos a ser guiados por imperativos, por ordens, imperativos de alta performance, de alto sucesso, de alto desempenho, de autossuperação. E essa realidade de desenvoltura que nos exige todos os dias sermos melhores, faz com que eu e você vamos nos cobrando dia a dia excessivamente, buscando sempre o melhor, mais uma milha, mais alguma coisa. E então nós depositamos a nossa esperança, o nosso prazer, a nossa satisfação e o nosso contentamento nas coisas erradas, nas coisas criadas, nas coisas que nós alcançamos com a força do nosso braço e com a nossa capacidade. Esse homem que vos fala é alguém que é fruto dessa sociedade cansada. Eu estou cansado. E é por isso que eu quero te convidar a olhar para as bem-aventuranças essa manhã. Capítulo 5 diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se,
porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por tua palavra, Senhor, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés, em um mundo que exige de nós desempenho, auto-performance, autossuperação de quem somos. Obrigado, Senhor, porque ela é um lembrete para nós, que nesse mundo caído em que vivemos, à luz dos méritos de Cristo, nós temos outros valores, buscamos outras coisas. Lembramos que o sucesso não está nas coisas, mas numa pessoa, Jesus Cristo, aquele que fez tudo o que precisava ser feito. E por isso, o meu trabalho é descansar em Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor sabe, melhor do que eu e meus irmãos, o que é melhor para nós. Fala conosco esta manhã, segundo a Tua vontade. Vou te contar uma história bem pessoal a meu respeito. Espero que você não dê risada. Mas quando eu era pequeno, como você sabe, eu já contei essa história aqui, os meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade. Em razão disso, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Minha mãe, uma senhora muito simples, só estudou até a 3ª série. Uma descendente de italianos com uma personalidade forte, muito guerreira, começou a trabalhar para cuidar de mim, da minha irmã e dos seus 2 filhos, os seus netos, os netos da minha mãe. E por causa disso eu tive então que ir a trabalho, tive que trabalhar. Com esse físico do grilo que eu tenho, que como vocês estão vendo, eu cheguei a trabalhar até em uma fábrica de blocos. Não sei como que isso aconteceu, irmão, só Deus sabe. Ele me sustentou, porque não era algo de Deus realmente trabalhar naquilo. Mas eu tive que trabalhar muito cedo, em razão disso também. Eu não me dediquei aos estudos. Eu não tive tantas oportunidades de gastar tempo estudando. Quando eu me converti, minha mãe me deu a primeira Bíblia que eu tive. E então eu escrevia cartas para Deus nessa minha Bíblia. E um dia eu fui olhar para essas cartas para Deus que eu escrevia na Bíblia e me deparei que em alguns dos textos eu escrevia faço, que é com C cedilha, com 2 S's. Era muito difícil, né, irmãos? Era dolorido. Os professores de plantão aqui devem estar se contorcendo na cadeira, né, professora? Eu era um adolescente tendo que trabalhar muito duro. Mas, um dia o Senhor me deu uma grande oportunidade. Esse jovem que escrevia com 2 S's, faço, recebeu uma bolsa de estudos 100% numa das melhores universidades de São Paulo. Eu tive o privilégio de estudar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas não pelos meus méritos. Eu tive uma oportunidade de trabalho ali. Entrei para trabalhar no setor de audiovisual da universidade e por isso ganhei uma bolsa de estudos. Todos os funcionários ganhavam uma bolsa de estudos. Mas eles precisavam passar no vestibular. E passar no vestibular, para quem escrevia fácil com 2 S's, irmãos, não era uma tarefa simples. Então, eu falei, puxa vida, estou diante de um grande desafio. E eu queria fazer direito, porque o meu pai, nós não nos falávamos, ficamos 10 anos sem se falar, mas meu pai era advogado. E meu pai, curiosamente, também estudou letras português. Então eu falei, eu vou prestar o vestibular, 15 por vaga, a primeira vez que eu prestei o vestibular. Não passei. Então, fiquei desesperado, porque o vestibular era uma vez por ano. Falei, puxa, vai levar mais um ano para eu prestar esse vestibular. Levei mais um ano tentando entender se era um curso que eu deveria fazer mesmo. Então, de fato, prestei o vestibular novamente, não passei. Então eu falei, não, eu preciso dar mais de mim. O 3º ano, eu chegava do trabalho em casa por volta das 8 horas da noite. E eu ficava estudando até as 3 horas da manhã. Todo o dia que
estava diante de mim, eu chegava do trabalho, jantava, tomava um banho, estudava até às 3 horas da manhã. Deitava, dormia, acordava às 6h30 para ir trabalhar no outro dia. No dia seguinte, eu invertia a ordem para poder descansar um pouco mais. Eu chegava em casa por volta das 8 horas da noite, jantava, tomava um banho, dormia até às 3 horas da manhã, acordava às 3 horas da manhã e estudava até às 6h30. Eu fiz isso por 1 ano. E por 1 ano, fazendo isso, na minha vida eu adquiri algumas dificuldades, algumas complicações. Eu não tinha mais vida social com os meus amigos, eu não tinha mais vida social com a minha família, eu andava extremamente cansado no meu trabalho, não tinha ânimo para trabalhar, não tinha disposição, não tinha vontade, porque eu estava dia a dia perseguindo com a minha capacidade de fazer as coisas, com o meu desempenho, com a minha performance, uma coisa que para mim eu julgava que era extremamente importante naquele momento. Eu consegui resultados, porque a força do nosso trabalho, sem dúvida alguma, vai nos levar em lugares que nós estamos querendo. O problema, meu irmão, é que na maioria das vezes isso vai sacrificar alguma coisa para nós. No meu caso, como eu disse para você, sacrificou amigos, família, sacrificou até o meu próprio trabalho. Por vezes o meu chefe veio conversar comigo me perguntando o que estava acontecendo comigo. Mas eu cheguei no lugar que eu queria. Eu tive o privilégio de passar em primeiro lugar em Direito Noturno na PUC. E isso para mim, por muito tempo, foi motivo de muito orgulho. Eu falava, uau! Eu consegui bater esses playboyzinhos que estão estudando nesses colégios caros. Cheguei lá! Mas um dia, conversando com um irmão, ele me disse o seguinte, parabéns, Jefferson, você chegou lá. Mas aonde exatamente você chegou? Em que lugar exatamente você está nesse momento? O que você pode esperar das coisas que você conquistou e te trouxeram até aqui? Como você chegou até esse lugar? Que coisas você teve que sacrificar para estar aqui? Talvez você não escreva fácil com 2 S. Talvez nunca escreveu. Mas também você pode estar nesse momento da sua vida empenhado, capacitando a sua vida com coisas, buscando coisas, se jogando e se lançando em circunstâncias, talvez numa faculdade, talvez numa especialização, talvez num trabalho que exige que você trabalhe das 8 da manhã às 22 horas da noite, e quando você termina, você posta uma foto dizendo, hoje está pago. Hoje acabou o meu dia, porque você está sendo definido pela realidade de que sucesso é fruto de desempenho. Sucesso é fruto daquilo que você pode fazer, é daquilo que você se lança, daquilo que você coloca as suas mãos. E sem dúvida alguma, meus irmãos, eu e você somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós devemos se lançar, nós devemos ir atrás, não há nada de errado com isso. A questão é que o olhar para o futuro disciplina a forma como eu e você vivemos no presente. O olhar no futuro orienta como eu e você vivemos nesse momento da história. E eu e você e toda essa sociedade que está no nosso entorno é guiada por uma realidade que exige de nós, que coloca sobre nós fardos que nós muitas vezes sequer conseguimos de fato carregar, mas nós acreditamos que nós devemos fazer isso, e por isso nós nos cobramos demais, nós nos cobramos excessivamente. E quando conquistamos as coisas, a gente acredita que elas são a melhor realidade de satisfação e contentamento para nós. Mas quando adquirimos de fato e começamos a desfrutar dela, a gente percebe que existe muito mais à frente. A minha primeira prova no direito eu tirei 0. E eu percebi que não era ter passado em primeiro lugar que ia me ajudar. Então logo eu percebi que eu precisava estudar mais.
E uma vez fui conversar com um professor e ele me disse, conversando com alguns alunos, o que vocês querem do futuro? Eu no primeiro ano, eu falava assim, eu estou pensando na tese do mestrado e do doutorado. Ele falou, como que é, cara pálida? Você ainda está no primeiro ano e você já está pensando nessas coisas. Nós não somos assim. A gente projeta a vida pensando que ter coisas ou realizar coisas é o que determina a qualidade da nossa vida. Só que quando a gente olha para o Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo um estilo de vida totalmente diferente da realidade desse mundo que a gente vive. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo de número 7, e ele é um manifesto de Jesus Cristo, dizendo para aqueles que são ovelhas do seu pasto, seus discípulos, que a realidade do reino de Deus é diferente da realidade do mundo em que nós vivemos. A realidade do reino de Deus é algo que eu costumo chamar de subversivo. Algo que é de cabeça para baixo. Você já deve ter visto, à luz da palavra de Deus, que para você ser primeiro, sob a perspectiva do Evangelho, você precisa ser o último. Se você quiser viver, você tem que morrer. Se você quiser subir, você primeiro tem que descer. É essa a realidade do reino de Deus. Uma realidade invertida, uma realidade subversiva, em que os valores não são os mesmos valores que essa sociedade prega. No entanto, meu irmão, nessa nova vida que o Senhor Jesus Cristo traz como perspectiva para os seus discípulos no capítulo 5, Ele diz para mim e para você que essa não é uma vida para o futuro, para aquele momento em que nós reinaremos com Ele. Não, essa realidade da vida para os seus discípulos é para agora. Nós vivemos diante da perspectiva de um reino que muda quem somos e como vivemos, para aplicarmos isso nesse tempo presente e caído que se opõe a essa realidade. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é algo que na teologia nós chamamos de já, ainda não. Nós ainda desfrutaremos de uma vida eterna com Deus, onde todos esses valores serão claros, vividos, experimentados. Mas o reino chegou, e o reino é onde o Senhor Jesus Cristo está. E se você se lembra de vezes que eu disse sobre essa frase de um grande teólogo, Abraham Kuyper, ele disse que não há 1 centímetro quadrado da existência humana que o Senhor Deus não grite, é meu. Portanto, o Senhor Jesus, Deus homem, encarnado, vivendo entre nós, estabelece o seu reino agora. O reino de Deus chegou. E eu estou aqui para dizer para vocês que a forma como os cidadãos desse reino vivem, eles vivem com valores diferentes, com perspectivas diferentes, com ideais diferentes, e eles vivem agora. Eles são chamados para no seu trabalho, na universidade, no meio da sua família, nos seus parentes, com seus vizinhos, a viverem expectativas ideais que são opostas à realidade desse mundo. Então, enquanto uns correm, esses não correm, eles descansam. Enquanto alguns buscam desesperadamente o sucesso, eles compreendem que sucesso não tem a ver com coisas, tem a ver com a cruz. Esses daqui, eles estão matando pessoas para conseguir o que querem. Esses decidiram morrer para que outros vivam. Os valores são diferentes. Portanto, o Sermão do Monte não é algo utópico, tampouco para o futuro, mas ele é para discípulos de Jesus Cristo maduros, que decidem viver em um mundo caído, aguardando pela sua verdadeira terra, pelo seu verdadeiro reino, pelo seu verdadeiro rei, hoje, agora, neste mundo em que eu e você estamos. Então, Jefferson, como que isso acontece
nessa realidade da nossa vida versus a realidade do reino. Quando a gente olha para as nossas redes sociais, o que a gente mais vê no nosso tempo são pessoas buscando se conhecerem, não é verdade? E para se conhecer, nunca em toda a história a profissão do coach foi tão significativa para essas pessoas. Eu não tenho nada contra essa profissão, mas eu apenas entendo que são expressões de positividades tóxicas que eu e você estamos dia a dia recebendo na nossa vida. Quando nós olhamos para as redes sociais, nós vemos que nós somos guiados por palavras como yes, I can, eu posso, você pode, você consegue, você é o cara, você vai chegar lá, você pode tudo aquilo que você quiser, nada é impossível para você. E não só os coaches, não só os influencers, essa mensagem de positividade, de que nós podemos, de que nós somos bons, elas migraram para os púlpitos das igrejas, não é? Em Deus você pode todas as coisas, meu irmão, uhul, é isso, vamos meu irmão, Cristo é dono de todas as coisas, dono do ouro, dono da prata, então você também pode ser próspero, você também pode ter sucesso. Quantos comerciais você já assistiu dizendo assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo e eu sou, você sabe. Mas a verdade, meus irmãos, é que os púlpitos da nossa igreja se tornaram, na verdade, terapia. As igrejas, a religião, os púlpitos, as pregações, os aconselhamentos se tornaram terapias motivacionais para que as pessoas recebam inputs, dopings, injeções de adrenalina, para que elas não desanimem. Só que a realidade caída é dura, irmãos. E a gente percebe que quando o efeito da adrenalina, do doping, que dia a dia a gente vai recebendo inputs nas nossas vidas, acaba. A gente olha para o nosso entorno e a gente percebe que é desesperador às vezes. E que não necessariamente ter autoconfiança é algo ruim, mas que ter autoconfiança sem os pés no chão é uma doença para nós. Porque a gente vive flutuando sobre as coisas. E quando a gente percebe que nesse mundo caído as coisas não são tão boas como a gente imagina, a gente se desespera. Se eu tivesse que pedir para você hoje, fazer uma lista de 8 coisas que são importantes para você, que se conhece nessa realidade caída, definir o teu sucesso e a qualidade de satisfação e contentamento da tua vida, o que estariam nessas 8 coisas? Quais seriam as suas avaliações dessa lista? O que você incluiria para se conhecendo nesse mundo, nessa perspectiva social que nós vivemos? O que você incluiria nessa lista como 8 itens para o sucesso e a satisfação pessoal? Eu tenho certeza, meu irmão, que nessa lista de felicidade você não incluiria pobreza de espírito. Não, ser pobre não é um negócio de Deus, Jefferson. Eu estou trabalhando para ser rico. Eu estou trabalhando para ter uma casa gigantesca, dinheiro na conta, eu estou sonhando com o meu PhD, eu estou pensando num intercâmbio acadêmico. Pobre não. Talvez na sua lista não incluiria a humildade, porque nós somos movidos pelo ego, pela soberba. Talvez na sua lista não teria fome e sede de justiça, porque a gente só pensa em nós mesmos, a gente não consegue olhar para o outro. Talvez não teria misericórdia, talvez não teria pureza de coração, talvez não teria um espírito pacificador, porque a gente adora uma bela briga, né? A gente até fala assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Nós somos assim. Talvez na sua lista não teria perseguição. Por quê? Perseguição? Não, Jefferson. Mas essa é uma lista que o Senhor Jesus Cristo dá para mim e para você, sobre 8 coisas que nós devemos observar
se somos cidadãos dos céus e vivermos segundo essa realidade. A primeira parte do texto que nós lemos, dos versículos de número 3 a 5, fique com a sua Bíblia aberta. O Senhor Jesus Cristo então vai trazer, aliás, do primeiro versículo até o 12, 8 que nós chamamos bem-aventuranças. E deixa eu te contextualizar o que significa bem-aventurança. Essa é uma palavra que você já conhece até do Antigo Testamento. Bem-aventurança significa ser feliz. Felizes são aqueles que. Bem-aventurados são aqueles que. Talvez na sua tradução não esteja a palavra bem-aventurado, mas esteja a palavra feliz. No Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, essa bem-aventurança aparecendo no Salmo de número 1. Você vai ver que quando o salmista escreveu o Salmo de número 1, ele diz: feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são aqueles que não buscam o conselho dos ímpios. Ou seja, bem-aventuranças são algo que de Gênesis a Apocalipse, eu e você somos lembrados, são coisas que guiam e trazem o verdadeiro sentido de felicidade para as nossas vidas. O verdadeiro sentido de satisfação e contentamento. Jesus Cristo, então, agora está dizendo para esses homens que estão ouvindo. Ele se senta e ele começa a dizer: o reino de Deus chegou, e nesse reino, felicidade é isso aqui. E nos versículos de 3 a 5, ele vai nos dar 3 bem-aventuranças que têm a ver com uma capacidade de nós nos autoconhecermos, de olharmos para nós e nos conhecermos. E a primeira delas, você vai ver aqui no versículo de número 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurado, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Quando você olha para essa palavra pobre, ela é muito frágil na nossa tradução de língua portuguesa, porque pobre é uma coisa só, mas para o grego não. Quando nós olhamos no texto original, essa palavra, existiam 2 palavras para pobre na língua grega. Uma delas significava o pobre, simbolizava o pobre da seguinte perspectiva: é aquela pessoa humilde, simples, que não é abastada financeiramente, mas ela tem condições financeiras de pagar suas contas, de viver dignamente. Ela não vive de forma luxuosa, mas ela vive de forma simples, ela tem o necessário para sobreviver e se manter. Esse é um pobre. Mas tinha uma outra palavra grega que definia um pobre como uma condição de miséria, miserável. É aquele que não tinha nem o suficiente para viver, ele não tinha nada. Ele precisava depender de alguém, ele precisava esmolar, ele precisava implorar por ajuda. Adivinha qual é a palavra que está aqui nesse texto que nós estamos lendo? É exatamente essa palavra que o Senhor Jesus Cristo emprega no seu sermão para dizer que são felizes aqueles que são miseráveis. Aqueles que são pobres ao ponto de não ter capacidade ou condição alguma. Mas de que pobreza ele está falando, Jefferson? Não é de pobreza material. Não é de dinheiro, não é de uma miséria material na vida. Mas olha a continuidade do texto. São pobres, miseráveis em espírito. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é sobre uma realidade do indivíduo que é cidadão desse reino, que compreende que ele não é bom o bastante. É um indivíduo que reconhece que ele é miserável porque ele é incapaz. O que o Senhor Jesus Cristo está falando é sobre falência espiritual. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que esses homens, esses cidadãos do reino, eles não andam guiados por o seu imperativo de sucesso e de performance. Eles não andam guiados por um imperativo de desempenho, porque se acham bons, porque são os tais, porque estudam muito, então chegam lá. Não.
Essa é a realidade dos cidadãos desse tempo, desse mundo caído. Mas os cidadãos do reino de Deus são miseráveis de espírito, porque eles reconhecem que não são nada. Que por mais que eles tenham dons, habilidades e capacidades, todas elas dependem de Deus, porque é Ele quem nos deu todas as coisas que temos. Felizes são aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus em tudo aquilo que fazem. Você tem uma boa casa? Deus seja louvado por isso. Você tem dinheiro na sua conta, o seu cartão de crédito é pretinho, você tem sala VIP no aeroporto, que lindo! Você é miserável de espírito, porque foi Deus quem deu a você tudo aquilo que você tem. Você não é só porque você pode. Você é o que é porque Deus, em sua soberania, permitiu que você fosse. Portanto, a realidade do cidadão do céu, o homem que anda nessas ruas, que convive na sociedade, que trabalha, que estuda, que relaciona-se com a família, ele não se acha o tal. Ele não é pavão. Ele não anda com um peito de pombo, falando com a sua esposa de cima para baixo, com seus filhos de cima para baixo. Ele não se acha autossuficiente, ao contrário, ele se acha miserável. É olhar para si e entender quem somos. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo continua dizendo qual o outro sinônimo de felicidade para um cidadão do reino de Deus. Ele diz o seguinte: bem-aventurados, versículo 4, são aqueles que choram. E a verdade, meu irmão, é que na nossa vida caída, muitas coisas nos fazem chorar. Problemas, dificuldades, enfermidades, perdemos emprego, perdemos parentes, perdemos pessoas que amamos, o carro bate, a gente não tem dinheiro para ir lá na Exata arrumar, é uma dificuldade, a gente chora. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para nós não é sobre esse lamento das coisas. Alguém que reconhece que é pobre espiritualmente e, portanto, não depende de si, ele, entendendo isso, ele chora, ele lamenta, ele pranteia pela sua condição diante de Deus. É um coração quebrantado. A palavra grega para chorar aqui, ela apontava para alguém que lamentava em um velório por alguém que havia morrido. Então é alguém que está chorando porque alguém está morto. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, feliz é você que chora, Ele está dizendo, feliz é você que entendeu que por não ser bom, contrito em seu coração, lamenta profundamente o que o pecado produziu nas nossas vidas. Ele nos separou de Deus. Ele nos afastou de quem Deus é. Desde o Éden, eu e você, nos nossos primeiros pais, estamos sendo guiados por imperativos de performance. Se eu comer, eu vou ser bom. Se eu comer, eu vou ser como Deus é. E desde então, eu e você vivemos sobre a égide da nossa suficiência. Mas, meu irmão, o pecado nos destruiu. Como Agostinho diz, ele fala que o pecado é uma parasita que corrompeu, que corroeu aquela boa criação que Deus fez. Nós ainda somos criação de Deus, mas agora corrompida, corroída, deformada por aquilo que o pecado fez. Feliz é aquele que entende que não é bom, independente do que tem, e lamenta profundamente o que o pecado produziu nas nossas vidas, nos separando de Deus. Choramos pelo nosso estado caído, e porque estamos distantes de Deus e incapazes de promovermos a nossa própria salvação. Nós não somos bons. E olha então o versículo de número 6. Ele vai dizer, aliás, o versículo de número 5, ele vai dizer, bem-aventurados são os humildes, ou em algumas traduções vai estar escrito os mansos, os humildes,
Bem-aventurados são esses. E quem é esse indivíduo, Jefferson, que é manso e que é humilde? Quando nós olhamos para esse texto, para essa palavra, essa mansidão e humildade que o Senhor Jesus Cristo está desenhando como uma condição para o cidadão do reino de Deus, é alguém que vive sobre o contexto da submissão. Ou seja, é alguém que entendeu que ele não tem vontade, mas a vontade que ele executa vem de outro lugar, vem de outra pessoa. Tem a ver com anular-se. Mas eu e você se anular? Não. Imagina, a gente não é capaz de pedir perdão para nossa esposa, mesmo quando a gente percebe que está errado. A gente não pede perdão para o nosso marido, mesmo quando percebe que está errado, para os nossos filhos. Não, porque eu sou pai. E pai não pode pedir perdão para os filhos, né? Porque senão eles vão achar que eu sou fraco. Não, meu irmão. O cidadão do reino de Deus, ele não vive sob a perspectiva dos valores desse mundo caído. Ele reconhece sua incapacidade, ele lamenta por estar distante de Deus, por ser distante desse reino que muda quem somos. Mas ele, ao analisar isso, ele decide se submeter aos valores desse reino e não desse mundo. Ele decide viver segundo os preceitos do Senhor Jesus Cristo e não sob aquilo que a sociedade diz que é certo. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo então? Você será feliz quando você decidir andar na contramão do mundo. Você será feliz quando o mundo te disser vai e você entender que não, porque você deve ficar, porque você não vive mais, mas Cristo agora vive em você. Ele é o Senhor, sentado no trono do seu coração. É Ele quem guia as suas vontades, é Ele quem guia as suas escolhas. Não é mais você, querido, não é mais você que decide o que é certo, é Deus quem decide o que é certo para você. Não é mais você que faz o que quer, é Ele quem faz o querer e o efetuar na sua vida, porque Ele é o Senhor da nossa história. Os cidadãos do reino de Deus são felizes, porque decidiram ser humildes, se submetendo àquele que de fato tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Vocês serão felizes quando vocês tiverem capacidade de se autoconhecerem. Agora o texto continua, e quando o texto continua, ele fala que se conhecer implica para nós em mudanças significativas. Olha o que diz os versículos de número 6, até depois nós vamos até o versículo de número 9. Essas mudanças significativas, elas envolvem a nossa relação com Deus e com o próximo. São alicerces que, após nós conhecermos, nós vamos agora passarmos para os alicerces daquilo que a gente tem de fazer. Vamos dar uma olhadinha no versículo de número 6. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo agora então sai de uma perspectiva de autoconhecimento para atitude. Agora que vocês já entenderam que vocês não são bons, choram por isso e se submetem àquele que de fato tem toda a autoridade, isso deve gerar em você mudanças significativas. E essas mudanças começam no seu relacionamento com Deus. E ele vai começar dizendo sobre essa primeira mudança que implica em apetite espiritual. Agora olha o contraste do versículo número 3. Nós éramos pobres de espírito. Nós éramos famintos miseráveis. Mas agora que nós conhecemos a verdadeira essência do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo vem dizer para a gente o seguinte: essa fome que você tinha pelas coisas dessa vida, pelas coisas criadas, ela deve ser uma fome e sede por aquilo que de fato merece a sua atenção: justiça, fome e sede de outras coisas. E o que implica isso, Jefferson? Essa fome e essa sede é uma ânsia por ter um relacionamento com Deus correto, porque Ele é a nossa verdadeira justiça.
Nós não temos fome e sede pelo sucesso. Nós não temos fome e sede pelo desempenho, pelo diploma na parede, pela vaga tão sonhada de trabalho, pelo carro novo e zero. Não. Os valores do reino são diferentes, meu irmão. O que nos guia não é porque ele é leão e eu sou leãozinho. Não, o que nos guia não são essas coisas. O que nos guia é nós termos fome e sede de Deus. Entendendo que sem Deus, eu e você não podemos viver. Quando eu era mais novo, em uma das igrejas do início da minha conversão, tinha uma irmã chamada Maria de Lourdes, uma senhorinha, irmã do coquinho, sabe, irmãos? Quando você vê uma irmã do coquinho, você precisa ter medo dela, irmão, porque essas irmãs são mulheres com profunda comunhão e intimidade com Deus, mulheres que eu chamo de mulheres piedosas, mulheres do joelho, mulheres que oram. Eu levantava cedo para ir trabalhar, então, e descia, passava em frente à igreja onde eu congregava e indo até o ponto. Um dia cedinho, 6:pouca da manhã, eu estou indo trabalhar, encontro a irmã Maria lá, sentada em frente à igreja, num estabelecimento comercial coberto, 6:pouca da manhã. E eu olhei para aquilo e falei assim, irmã Maria, o que a senhora está fazendo aqui? 6:pouca da manhã, um friozinho gostoso para ficar cobertinho, a senhora está aqui. A senhora veio fazer o quê? Ela falou, não filho, eu vim para oração. Mas a igreja só abre às 8 para oração, irmã Maria. Eu sei. E o que a senhora está fazendo aqui 6:pouca da manhã, mulher? Eu tenho tanta sede de Deus, meu filho, que eu não consigo ficar na minha cama. Então eu venho para cá e já começo a oração aqui. Eu estou aqui sentada, mas já estou orando. Quando eu chego lá, eu já orei por um monte de gente. Aí quando chega lá, eu vou orar por outras coisas. Então deixa eu aqui quietinha. Eu comecei a orar aqui, porque eu tenho sede de Deus, Jefferson. Meu irmão, a gente não ora nem para almoçar. A gente não ora nem quando senta à mesa com a família, ensinando os nossos filhos que devemos ser gratos pela comida. A gente não ora antes de dormir agradecendo a Deus pelo dia que tivemos e os livramentos que sequer sabemos que Ele nos deu. A gente não levanta de manhã e dá graças a Deus porque acordamos vivos, porque o ar que a gente respira é Ele que nos dá. Nós não somos gratos pela família que Ele nos deu, pelos filhos que Ele nos deu, pela esposa, pelo marido, pela casa que temos. Porque nós achamos que é sobre o que podemos ter e fazer com a força do nosso braço. Mas sabe quando você será feliz? Quando você entender que felicidade está em outro lugar. Está em ter uma sede não pelas coisas, mas por aquele que é a fonte de todas as coisas. Aquele que é o Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor da história, o nosso Deus. Sede e fome de justiça, sedes de um relacionamento vívido, correto, viver de uma forma digna do Evangelho. Mas olha, ele continua, e aqui eu quero te pedir para dar um salto. Dá uma olhadinha no versículo de número 8, porque nós vamos voltar no versículo 7, mas o versículo 8 tem a ver também com o nosso relacionamento com Deus. Ele diz o seguinte, bem-aventurados são os puros de coração. E o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer com pureza de coração? Um sociólogo e teólogo Kierkegaard, ele disse em um dos seus livros, o tema de um dos seus livros muito interessante, ele disse o seguinte, pureza de coração é desejar uma só coisa. Esse é o tema do livro do Kierkegaard. Pureza de coração é quando você deseja uma só coisa. O que Kierkegaard e o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui para nós, quando Ele está falando sobre bem-aventurados, felizes são aqueles que são puros de coração. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que no nosso coração, naqueles que vivem sob a perspectiva do reino de Deus, não há espaço para outros senhores, não há espaço para impurezas, não há espaço para dividir com nenhum outro Deus na nossa vida.
Pureza de coração implica em desejar uma só coisa para nós. Desejar um único Senhor sentado no trono dos nossos corações. Mas eu e você, a gente pega as rédeas. A gente acredita que é sobre nós, porque se eu fizer isso, se eu ligar lá para a XP, investir esse dinheiro, se eu comprar esse apartamento, vai me dar um rendimento, eu vou ter minha aposentadoria com aluguéis no futuro. A gente começa a tomar o controle das coisas. E repito, não tem nada de errado em planejar. Mas quando o nosso coração ele é guiado apenas por satisfação e contentamento nas coisas, acreditando que depende de mim e de você, que o nosso tesouro está nesse mundo, e que por isso eu e você devemos nos empenhar, se desempenhar para isso. Então o nosso coração, ele está vivendo sobre a bússola de um outro rei, de um outro reino, guiado por outras perspectivas. Então como eu devo fazer, Jefferson? O seu coração é o lugar onde Deus quer estabelecer o seu trono. O seu coração é o lugar onde Deus quer limpar a poeira do pecado, como o peregrino nos contou nessa série que nós tivemos. Ele quer abrir as janelas para a luz do sol da justiça entrar. Ele quer trazer vida, e vida com abundância para a sua existência, e isso só acontecerá quando Ele estiver sentado no trono do seu coração, dominando, gerenciando, cuidando, guiando todos os passos da sua vida. É sobre se anular, é sobre submeter-se, é sobre reconhecer incapacidade, é sobre lamentar, entendendo que nós não somos bons e por isso convidar o Senhor Deus para entrar na nossa vida, abrir as portas do nosso coração e tomar o lugar que é dele no nosso ser, na nossa vida. Agora, olha o versículo de número 9. Bem-aventurados são os pacificadores. São aqueles que pacificam. E o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui, Jefferson? Não se trata de um mero cessar de hostilidade, irmãos. Não é só apenas sobre o indivíduo que deixa de brigar no trânsito quando toma uma fechada. Não é só o indivíduo que deixa de brigar com a esposa quando o clima não está bom, porque quer manter a paz entre ele e ela. Não é sobre isso. Não é sobre hostilidade com homens apenas, mas é sobre nós pacificarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu e você, desde o jardim, nós vivemos de forma obstinada. Nós vivemos hostis a Deus. Deus nos guia, mas nós queremos viver segundo a nossa trajetória. Desde o Éden, eu e você estamos em rebelião contra Deus, vivendo segundo as nossas perspectivas, escolhendo as nossas vontades, fazendo aquilo que achamos o que é bom para nós. Como é que a gente resolve isso, Jefferson? Aqueles que são cidadãos desse reino, eles entenderam que não se trata de uma guerra com Deus, mas uma rendição com Deus. Quando eu estava no seminário, foi o período que minha irmã ficou doente, que eu já contei para vocês. Um dia eu estava tendo aula com o professor Jonas, e aí o Jonas me perguntou: Jefferson, como está a sua irmã? E eu disse para ele: nossa, minha irmã não está bem, Jonas, tal, eu estou pensando nisso. Então o Jonas falou: vamos tomar um café depois da aula? Eu disse: vamos. Então no café ele me contou a história da sua irmã, uma irmã que, inclusive PhD, que teve problemas também de saúde, compartilhando comigo suas experiências, e aí ele me disse o seguinte: sabe quando você vai vencer as suas guerras com Deus, Jefferson? Sabe quando você vai vencer essa guerra que você está enfrentando com Deus, brigando com Ele, se perguntando por que sua irmã está sofrendo, por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Você vencerá todas as suas guerras com Deus quando Ele vencer. Como assim? Que paradoxo! Eu quero vencer,
Mas como é que eu venço quando ele vence? Isso é muito difícil de compreender. Como é que eu sou vencedor se no final ele venceu? Você vencerá e desfrutará do sabor da vitória quando você se render. Quando você entender que por ser o seu pastor, ele sabe o que é melhor para você e por isso você não precisa de mais nada. Quando você entender que por ele ser o seu pastor, ele vai guiar você por águas tranquilas e pastos verdejantes. Às vezes você vai passar por vales sombrios de morte. Às vezes você vai passar por lugares difíceis, mas é ele que está guiando você e ele é leal para te levar seguro de volta para casa. Descansa, se rende. Pacifica o teu coração nessa guerra com Deus. Para de se rebeliar com Ele. Se rende e diz: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não seja capaz de compreender todas as coisas, a história está nas tuas mãos e o Senhor é o Senhor da história. Faz a tua vontade. Se rende. Mas olha, nós não mudamos o nosso relacionamento só com Deus. Versículo 7. Mudar o nosso relacionamento com Deus diretamente vai impactar na forma como a gente lida com o próximo. Meu orientador dizia assim: se você não sabe chamar a pessoa que está do seu lado de irmão, você não pode chamar Deus de pai. Por quê, meu irmão? Porque a realidade do reino desse tempo é uma realidade de impulsos competitivos. Quem tem mais seguidores, quem consegue a melhor função, quem consegue primeiro a promoção. E a gente vai se degladiando numa luta incansável. O outro não é o alvo da minha misericórdia, o outro é alvo da minha inimizade, da guerra que eu tenho que ter contra ele. Mas os cidadãos do céu não. Versículo 7. Bem-aventurados são quem? Os misericordiosos. Da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo está falando que nos deu misericórdia, Ele está dizendo que nós devemos ser instrumentos de misericórdia. E sabe o que é misericórdia, irmão? Uma definição boa que eu gosto de misericórdia é essa aqui, ó. Misericórdia é arregaçar as mangas, é curvar os joelhos e fazer o possível para restaurar a dignidade do outro. Isso é misericórdia. Eu não vou dormir enquanto eu não conseguir te ajudar, enquanto a gente não estabelecer mudanças na sua vida. Eu estou comprometido com você, eu vou arregaçar as minhas mangas. Mas a gente passa na praça, quarto centenário, não é isso? A gente olha para as pessoas de lá e a gente é indiferente. Os moradores em situação de rua, a gente passa de lado porque tem mau cheiro. Às vezes a gente não quer nem sentar do lado de um irmão aqui na comunidade porque a gente tem diferenças com ele que a gente não consegue lidar. Nós somos assim. Pessoas preocupadas só com o nosso umbigo, que só queremos aquilo que é bom para nós. Mas ser um cidadão do reino significa que você está comprometido não com você, mas com a dignidade do outro que está do seu lado sofrendo. E por isso, Senhor Jesus Cristo, você será feliz quando? Você será feliz quando se preocupar com você? Quando você saber que na sua mesa tem uma picanha e outro está passando fome? Que na sua garagem tem um carro, mas tem gente pegando ônibus para ir tomar quimioterapia? Não! Você será feliz quando você arregaçar suas mangas e fazer o possível para restaurar a dignidade de alguém. Quando você pegar nas mãos de alguém e dizer: não vai ficar para trás, eu não vou te deixar sozinho. E talvez você está se perguntando agora: como que isso é possível, Jefferson? Como a gente restaura a nossa relação com Deus? Como a gente restaura a nossa relação com o próximo para ser feliz? Para desfrutar dessa satisfação e contentamento? Versículos de 10 a 12. As consequências são
o resultado para uma vida feliz. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer nos versículos 10 a 12, as consequências daqueles que decidem viver sob a perspectiva desse reino. Olha o que diz: bem-aventurados são os perseguidos. Olha o versículo de número 11, porque aqui tem um contraste. O Senhor Jesus dá um salto, o Senhor Deus dá um salto. Até o versículo de número 10, ele está falando na terceira pessoa, né? Do plural, não é isso? Bem-aventurados são aqueles. Agora, no versículo de número 11, ele vem e diz assim, na segunda pessoa: bem-aventurados são vocês. E você que está me ouvindo, é você mesmo que será feliz. E quando? Quando você entender que por minha causa você vai ser insultado. Quando você mostrar para o mundo que você não é suficiente, mas que você é incapaz. Pela minha verdade você vai ser perseguido e vão levantar talvez todo tipo de calúnia contra vocês. Mas não se preocupem, não se desesperem por viver segundo a realidade desse reino. Mas por quê, Senhor? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que para aqueles que decidem viver de acordo com os valores do reino de Deus, o nosso tesouro, a nossa alegria, a nossa esperança não está nesse mundo. Ela está depositada para aqueles que decidem viver essa realidade em um outro lugar, o reino dos céus. E que tesouro é esse, Jefferson? Que tesouro é esse que eu posso me regozijar e ser feliz, mesmo quando eu sou perseguido? A verdadeira lealdade a Cristo e ao seu reino, meu irmão, trará consequências para a sua vida duras e difíceis. Esse evangelho que anda sendo pregado aí fora, que diz sobre sucesso, sobre desempenho, sobre auto-performance, não é o evangelho da palavra de Deus. O evangelho da palavra de Deus vai exigir muito caro de você, vai te custar muito, vai ser difícil. Ele vai ser doloroso, ele vai exigir de você outra conduta. E essa lealdade a esse evangelho vai gerar atrito no coração daqueles que não querem viver ele. E só tem duas formas deles agirem: ou eles vão se submeter, ou eles vão tentar nos silenciar. Bem-aventurados serão vocês quando tentarem silenciar você, por amor a esse evangelho. Como eu posso desfrutar disso, Jefferson? Volta lá no começo, versículo 3. Eu não sei se você reparou, mas eu não li o final dos versículos de cada verso. Mas dá uma olhadinha agora. Você pode isso porque um Deus já fez isso para você. Bem-aventurados são os pobres, pois deles é o reino dos céus. Você pode desfrutar disso porque um Deus que é dono, Senhor de todas as coisas, se fez pobre para que você pudesse desfrutar da maior riqueza, mesmo miserável, o reino de Deus. Porque um Deus rico se fez pobre. Hoje você não é mais miserável, porque um Deus chorou, porque você se distanciou dele no jardim, porque ele veio até nós, sofreu, foi cuspido, foi negligenciado, foi maltratado, chorou em uma cruz. Ele sofreu tudo aquilo que eu e você deveríamos sofrer, porque ele experimentou na carne isso. Você hoje é consolado. Você não precisa mais chorar, porque você não está mais distante de Deus. Ele reconciliou a nossa vida caída pelos méritos da cruz. Ele nos reconciliou com Deus Pai. Bem-aventurados serão os humildes, porque eles receberão a terra por herança.
Eu e você não conseguimos nos submeter, mas Ele, o Senhor Jesus Cristo, se submeteu ao plano da redenção, se submeteu ao Deus Pai. Ele disse que a sua vontade era a vontade do seu Pai. E Ele foi para uma cruz por você, para que você não precisasse mais se submeter a modelos de pressão desse mundo, para que você não precisasse mais se render a modelos de pressão que vão gerar esgotamento em você. Borderline, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas. Não, você não precisa mais se render a isso, porque esse Deus se rendeu à cruz do Calvário, para que você pudesse hoje desfrutar de esperança, alívio, descanso. Você será feliz, mesmo com fome e sede, porque Ele é o pão da vida, que veio saciar a nossa fome. Você será misericordioso, porque um dia esse Deus transbordou misericórdia por você, apesar de quem você é, e por isso no exemplo dele, você também pode ser misericordioso hoje. Pede perdão para sua esposa, pede perdão para os seus filhos, para o seu irmão. Talvez ao sair daqui você tenha que ligar para alguém, mas ligue, porque você não precisa mais viver sob a pressão do teu ego inflado, do teu orgulho, porque Ele, apesar de você, foi misericordioso. Bem-aventurados serão os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor Jesus veio até nós, e nele nós podemos ver quem Deus é, o Deus encarnado. Bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos deu um lugar à mesa do Deus Pai, pacificou a ira de um Deus irado pelos nossos pecados, e que nós merecíamos o seu juízo. Na cruz Ele carregou os nossos fardos, os nossos pecados, e por isso Ele reconciliou a nossa relação com Deus Pai. Por isso você pode ter paz e desfrutar delas. E quando eu for perseguido, quando nós formos perseguidos por viver assim, a gente deve se lembrar que Ele também foi perseguido por amor a nós. Então, se você quiser vir após Ele, tome a sua cruz hoje e siga-o, porque você não é desse mundo, você tem valores diferentes, você pertence a outro lugar. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado pela oportunidade de descansarmos naquilo que o Senhor já fez. E descansando, sabermos que viver nesse mundo implica em viver a agenda do reino de Deus. Recentraliza o nosso coração, coloca Ele no lugar certo, toma o lugar que é Teu na nossa vida, e nos faz, Senhor, desejarmos as coisas que o Senhor deseja, sermos guiados por aquilo que o Senhor quer, fazermos a Tua vontade, e descansados na certeza de que o Senhor já fez tudo aquilo que precisávamos. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.